Olá, amigos! Boa noite! Nós estamos de volta e hoje nós vamos bater um papo com um casal muito massa, um casal de cineastas, curadores, produtores, os fera. Vitor Bahia, um abraço, Vitão. Hoje a gente vai bater um papo, Vitão, com um casal de cineastas, daí de Salvador, que na verdade eles têm raiz aqui na nossa região. E a gente vai bater esse papo legal, eles vão contar para nós um pouquinho da história deles e um pouquinho do trabalho deles, né? Que é muito legal. São produtores de filmes muito interessantes, tem filmes muito massa. Então vai ser uma live muito legal. Bom ter você por aqui, muito obrigado, viu, pelo carinho, tá sempre nos acompanhando. A galera já chegou aqui, vamos lá, dar o convite. Aí, tá Olá, dando para boa me... noite, Ederson. Boa Boa noite, tá noite. dando para me ouvir? Sim, estamos ouvindo bem. Ótimo, ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, porque me dá esse prazer, essa felicidade de bater esse papo com vocês, tá? E, assim, eu sou muito fã de cinema, sou apaixonado por cinema, então conversar com vocês vai ser muito massa. Ah, vai ser bom. Nós que agradecemos. A alegria é nossa. Fabrício e Cameli, né? Um casal maravilhoso que faz belos trabalhos. Eu estava lendo sobre o trabalho de vocês. Eu ainda não tive o prazer de assistir, por questões de tempo, que eu estou num tempo muito louco, mas já botei na minha agenda para me poder pegar uns trabalhos de vocês, porque assim, eu sou apaixonado pelo cinema. E quem me indicou, vocês conhecem muito bem, Flavinha. Eu quero mandar um Sim, abraço até sim. para ela. E ela sabe que eu também sou Beijo. apaixonado por cinema. Boa noite a galera que está entrando aí. Quero deixar vocês se apresentarem para o nosso público antes da gente entrar nos assuntos de fato. Olha, ela entrou aí, ó. Flávia é minha irmã. Um beijo, Flávia. Pois é, Jeff, deixa eu apresentar rapidinho. Tem até um pessoal que participa de nossas ações do cinematógrafo que também estão vindo Mas, acompanhar nossa conversa. E eu sou Fabrício, né? Eu sou Mel. Mel. Nós fazemos tudo juntos, vivemos juntos, fazemos filmes juntos. E todos os nossos trabalhos são conjuntos. E eu conheci Mel aqui em Salvador, né? Claro, nos unimos aqui. Mas eu sou de Itabuna, E né? eu conheci a região através dele. Eu sou de que Itabuna, massa. nascido e criado aí. Me formei na UESC, né? Só vim para Salvador depois de concluir a universidade. Então, Itabuna é minha cidade, né, da vida, natal. E, enfim, meus avós, parentes, meus avós já se foram, mas moraram aí a vida inteira. E eu, enfim, cresci aí e vim para Salvador em 2000 e... Depois que me formei, em 2004, me formei em comunicação na UESC. Que Né? E massa. aqui a gente começou a fazer alguns trabalhos. E esses trabalhos, vários deles, envolvem Ilhéus. Envolve não, Envolvem, alguns são raiz. Ilhéus é raiz, né, de alguns inclusive, deles. o próprio cinematógrafo tem uma história que é vinculada a Ilhéus. A gente vai contar Que isso aí. massa. E a Que gente faz massa. vários filmes, mostras, enfim, a gente vai conversando e vai apresentando também esses trabalhos. Maravilha. Eu, assim, sou daqueles ratos de cinema, né? Desde criança, muito cedo. Aqui nós tínhamos dois cinemas, Cine Brasil e Cine Santa Clara, você que conhece bem, né? E quando Isso. criança, meu tio me levava para assistir no Cine Brasil os filmes dos Trapalhões. Aí eu ficava apaixonado assistindo. E depois o filme, o Santa Clara, que já adulto, né? Eu morei em Salvador 10 anos, então eu não perdia um filme bom quando estava passando. Então, assim, Salvador também me ensinou muito a gostar de cinema. Agora, Você assim, eu também só. já faz no Cine Teatro Amélia Amado? Que é Olha, Ou Itabuna. eu não. você não pegou essa Esse é fase? Itabuna. Esse é É. Itabuna. Mas eu já fui assistir bons filmes lá, antes até da questão de ter parado, ficou um tempo sem. E aí eu me encontrava com a galera, a turma de Itabuna vinha para o Santa Clara, depois de Santa Clara pegava um cineminha, e depois ia curtir a balada. Era os amigos de adolescência, era certo isso. Mas eu queria saber o seguinte: o que fez vocês se apaixonarem pelo cinema, para trabalhar com cinema?
Rapaz, essa é uma pergunta que é Boa. misteriosa, né? É misteriosa. Mas, assim, E Ilhéus está no centro disso também, né? é, está no centro disso, né? A gente tem sempre que falar. Por quê? Primeiro, é uma pergunta que a gente sempre se faz, ainda mais hoje em dia, estamos aqui falando, né, nessa Sim. intrusão tecnológica das imagens. Por que produzir mais imagens no mundo já tão cheio de imagens? A gente sempre se faz essa pergunta. Então, a gente Aham. precisa ter uma certa responsabilidade ao criar filmes, ainda mais sabendo que no Brasil, quando você faz filme independente, que é o nosso caso, você Sim, não tem uma sim. distribuição garantida, uma janela garantida para mostrar às pessoas. Então, é um desafio duplo: produzir imagens que façam sentido em meio a tantas outras produzidas e, ao mesmo tempo, pensar, sonhar que essa imagem vai ser vista, que esse filme vai ser visto. Né? Então, a gente é mistério, porque a gente faz isso é um mistério inexplicável. Mas, basicamente, também, né, eu morei numa rua em Itabuna, que era a rua do cinema Amélia Amado. Sim. Meus avós moraram ali quase a vida inteira da minha permanência em Itabuna. Né? E é uma rua muito misteriosa. Eu vou contar essa história aqui, porque é uma rua Aham. que ela está implicada na história do cinema brasileiro. Né? E pouca gente presta atenção nisso. Né? Sim. Tanto Itabuna e Ilhéus estão implicados na história do cinema moderno brasileiro, do cinema novo para cá, de uma forma muito importante. Muito importante. Né? E a gente vai desenvolver essa história aí. Mas a sua pergunta sobre por que fazemos é uma Porque nos vocação, uma. apaixonamos, né? É, Eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu vinha de uma ligação com a dança, com a poesia, com a música, que sempre me encantou muito, né? Sempre, Sim. de alguma forma, me transportavam para um lugar que eu achava muito misterioso. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu adoro os mistérios, né? E na Legal. faculdade de comunicação, quando eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre a linguagem do cinema, me aproximei do documentário, me encantei com a possibilidade de fazer cinema. Eu acho que isso tem a ver também com as nossas escolhas, né? Porque o Sim. cinema, até um determinado momento, era uma coisa muito distante, né? Você Sim. pensava, por mais que você tivesse alguma aspiração, sempre soava como algo inalcançável, inatingível, pelas dificuldades materiais e de tudo mais. Sim. E, de alguma maneira, isso foi se diluindo com o tempo, né? Com a questão tecnológica, a facilitação, né? De você poder filmar com pequenas câmeras, com equipamento mais modesto. E isso, de alguma forma, nos seduziu e nos despertou e falou assim, poxa, então pode ser, né? O Eduardo Mas, Coutinho tem uma função aí importante nesse contexto todo. E o cinema é onde você congrega todas essas linguagens, né? E é mágico, é mágico. O cinema é mágico. Então, eu acho que tem a ver um pouco com esse universo da magia, do encantamento e que a arte proporciona, né? de certa forma, Gerson, quando eu terminei o curso de comunicação aí, o meu trabalho de conclusão de curso foi um sim. filme, né? Sim. Inclusive, o curso de comunicação da UESC permite essa versatilidade, é muito interessante. E eu fui fazer um Massa. documentário. E eu percebi que eu podia fazer um documentário quando eu assisti um filme de Eduardo Coutinho, grande documentarista, cineasta brasileiro, e eu percebi Sim. que é possível fazer um cinema, né, por dentro da nossa realidade social, mais próxima, concreta, corpórea, da rua, da vida das pessoas, sem precisar de uma enorme produção, ou sonhar com um cinema que vai modificar a indústria. Não. Aí eu percebi que dá para fazer um cinema que pode falar com as pessoas de forma mais artesanal, mais simples, e ser um cinema importante, bom, né, interessante. E foi essas influências que foram se congregando e nos conduzindo no caminho. Maravilha. Ó, inclusive, assim, você falando aí, eu vou viajando, porque é uma pergunta que eu fiz para você, que, assim, eu sempre vi as pessoas discutindo o assunto com muita propriedade, e eu ficava pensando, né? Pô, eu lembro na minha infância, um filme que depois eu fui ver o que significava, mas eu vi um cara, assim, não falava nada, fazia gestos engraçados que eu me acabava de rir. Criança, não sabia o que estava acontecendo, mas eu me acabava de rir. Não saía som, era preto e branco. É, pai, você já sabe o que é. Ah,
E eu ficava doido. E sabe, assim, meus avós botavam para me assistir, para me dormir. Acabava, dormia de tanta, assim, assistia até dormir. Então, assim, era Chaplin, claro, obviamente. E eu ficava. E assim, depois eu assisti, eu acho quase todos que eu já vi sobre ele, sou apaixonado. E você falou uma coisa interessante sobre a coisa social. E Chaplin também tem isso, né? O recado. E o trabalho de vocês eu vi que também tem uma carga bem assim, parecida. Mas eu vou agradecer a galera que está colado, Elcio do Rosário, que entrou aí, Grande Dr. Elcio. Jefferson, a galera. Eu queria agradecer a vocês que estão nos acompanhando e outros amigos. Me perdoe não estar falando, que eu gosto de estar sempre citando quem entra nas nossas lives. Mas hoje a gente está com uma celebridade, duas celebridades maravilhosas aqui, a gente vai deixar eles falar. Já falei demais. Fale um pouquinho do trabalho de vocês. São dois filmes maravilhosos que eu estava pesquisando e separei até para mim, com calma, assistir, que eu gosto de assistir o filme às vezes 2, 3 vezes, né? Então eu tenho que ter um tempinho. O Muros, 2015, esse eu achei interessante o nome, Quarto Camarim. Olha, Interessante falar do Cruz também. vamos falando desses dois últimos, porque depois a gente vai chegar num lugar importante, que é praticamente falar sobre erros. Já separei já, vai ser depois, tenha calma. Sim. Porque Quarto Camarim, né? Você pode falar, porque é um projeto bem pessoal de Mel, que é o primeiro longa assim, que a gente faz com o intuito de fazer um filme longa-metragem, né? Na verdade, essa coisa de ser muito pessoal tem a ver mais assim com a primeira motivação, né? Porque as nossas histórias são muito assim. A gente vai se abraçando nas histórias, né? Um vai contagiando o outro, no sentido de potencializar, né, essas forças para que a gente conte a melhor história possível dentro daquilo que a gente está imaginando. E Quarto Camarim envolve uma questão pessoal, familiar, né? Sim. Que aconteceu um distanciamento, tinha muitos anos que eu não via um tio de infância, né? Que era um tio gay. E, de alguma maneira, eu tinha muitas imagens na minha mente. As imagens eram muito fortes, eram muito vívidas, assim. Desse momento do meu passado, né? E claro que esses contextos sociais e todas as reflexões que a nossa sociedade vem fazendo, né, em torno desses significados, dos nossos comportamentos e tudo mais, eu fiquei um pouco, de alguma forma, motivada a reencontrar, né, esse meu tio. E a gente, enfim, maturamos isso durante um tempo e decidimos ir buscar, né? E aí a gente foi nessa busca pessoal minha e transformando isso também num roteiro para um documentário. E foi aí que eu particularmente me encontrei com a minha tia Luma, né? Luma Calil, uma alegria, foi um presente assim na minha vida ter reencontrado, porque eu sei o significado que ela tem para mim, né, no sentido da minha construção, de entender o meu papel, de me situar como mulher, né, como pessoa no mundo, em termos de atitude. E eu acho que essas pessoas nos marcam, né? Tem pessoas que nos marcam na vida. Verdade. E Luma foi uma dessas pessoas. Então, foi um presente muito duplo, né? Assim, o reencontro com Luma e ter a possibilidade de construir com ela junto um filme. Ou seja, né? na verdade, ela lembrava do tio de infância, que ela ficou 27 anos sem ver, sem contato, né? E quando fomos buscar, ela lembrou, teve essa iniciativa. Na verdade, o tio dela era a tia Luma, travesti, vivendo em São Paulo, né, longe. Então a gente foi buscar e o filme é esse reencontro, né, entre a diretora, né, e Luma. Isso, e o filme trabalha isso porque a nossa proposta fílmica, né, a prática do cinema, ela não se descola da vida. Né? Sim, então, nesse sentido, o filme é recheado dessas tensões que envolvem fazer um filme dentro da vida, né? Esses limites entre
realidade, ficção, a construção, né? Tudo isso tá lá. E quando a gente faz cinema independente também, é um cinema de baixo orçamento, um cinema Sim, de outros métodos de produção, a gente sempre pensa nisso, né? A noção de êxito também muda, né? sim, Então, o sim. filme Quarto Camarim, apesar de ter sido de tão baixo orçamento, teve um êxito muito grande, porque o filme foi visto, né? Foi selecionado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que promoveu sessão desse filme em 15 cinemas, em 15 Pô, capitais brasileiras, em sessões pô, que seguidas de massa. debate com críticos e público, né? Pela Associação de Críticos, críticos da própria Sim, associação. sim, Então, foi um filme sim. muito debatido Fora isso, nesse teve sentido, presença na Europa, né? né? O filme viajou para a Itália, o filme viajou para o Canadá, o filme viajou para a República Dominicana, o filme teve em mostras aqui no Brasil, participou de um evento da ONU, que é a Transdocumenta, que apresentou o filme em São Paulo. Enfim, o filme acabou sendo rodando dentro de um circuito alternativo, mas muito importante. E acabou entrando em cartaz aqui em Salvador, no circuito Sala de Arte, né? E o que Foi eu com... acho que é mais significativo nesses filmes, né, que a gente considera são pequenas coisas, mas que a gente considera grandiosas para a gente, é o que a gente tem como resposta de pessoas que a gente não conhecia, Sim, sim. né? Então, assim, não é uma notícia no jornal, não é um depoimento de um crítico, não é isso. É você ouvir um depoimento de alguém que achava que aquilo nunca ia chegar até você e chega, né? Então, aquilo ali Sim, é sim. o máximo do sentimento mesmo, da sinceridade de alguém diante de uma obra. E você acessar isso é Foi maravilhoso. muito rico o processo. Maravilha. Eu Já gosto disso. Sim, pode falar. Pode Não, falar. diga, pode ir. A Eu ia gente só, fala Eu gosto. porque demais. a gente falar do Quarto Camarim e do Muros, né? É. Sim, né? Não, você vai voltar a falar. É que eu ia dizer o seguinte, eu gosto desse tipo de. Claro que eu gosto de todo tipo de filme. Mas eu também gosto de assistir um filme e depois a plateia debater o filme. Eu sou assim, eu acho massa. E até alguns amigos se chateavam comigo quando eu queria comentar o filme. Aí ficava, você é comentarista de filme para ficar falando? Eu acho massa quando é filme com mensagens muito show de bola, como vocês narraram aí. Eu já estava com vontade de assistir, agora mais ainda. Agora tô uma mistura Sim. de curiosidade. Eu tenho que achar esse filme. Mas agora tem um outro filme que você ia falar. O Muros. O Muros é um filme anterior, é um curta-metragem que a gente fez aqui em Salvador que relaciona Brasil e Palestina através do olhar de um fotógrafo que é daí de Piauí, Rogério Sim, Ferrari, que tem um massa. trabalho muito envolvido, né, com uma luta social por Sim, transformação. sim, Então ele sim, viajou o mundo inteiro se juntando a povos em luta por sim, autodeterminação, como, por exemplo, os zapatistas no México, curdos, sarauís no norte da África, no Brasil, sem terra, índios, ciganos, tem um trabalho dele sobre os ciganos na Bahia, sim. e ele também conviveu com os palestinos, nos campos de refugiados no Líbano, na Cisjordânia, né, teve em Gaza. Então, nessa convivência, ele transforma em fotografia e lança alguns trabalhos para comunicar essa experiência, né, e participar dessa luta. Sabendo desse trabalho, a gente se juntou a Rogério e fizemos um filme aqui em Salvador, que foi filmado em favelas como Nordeste e Amaralina e Calabar, né, alternando imagens em movimento filmadas aqui, que nós filmávamos, com fotos de Rogério da Palestina. E o filme mostra uma Sim. semelhança arquitetônica impressionante entre os Verdade. campos de refugiados e as favelas Tem brasileiras, tudo a ver. né? Os campos de refugiados palestinos, aqueles becos, ruelas. Então Sim, fica um jogo com todas as diferenças culturais reservadas, fica um sim, sim. jogo de aparência arquitetônica, né, entre favelas e campos palestinos. Então, um curta que também passou a Ilhéus no festival, no Festiba, no Quinto Festiba, que é um festival feito por Edson Bastos e Henrique Filho, né? Importante, foi Infelizmente foi Já fui em interrompido vários, por falta de políticas, né? já fui em Hã? vários já fui em Foi, vários né? desses aí. O Muros passou aí em 2015, deu um bom debate aí no Santa Clara, onde o festival acontecia. E, enfim, é um filme que está disponível na Sim, internet e foi muito, muito discutido, trouxe um feedback muito importante para a gente, participou, foi convidado a participar do Fórum Social Mundial, teve um debate no auditório quando o Fórum Social Mundial foi aqui em Salvador, 2017 ou 2018, se não me engano. sim.
é assim, o filme até hoje está sendo visto e debatido. O filme de 2015, até hoje está sendo visto, debatido e solicitado. Passou esses dias no canal Futura. O canal Futura pediu, passou 5 sessões agora. É bem legal quando você faz um filme, depois de 5 anos ele continua sendo visto, debatido e requisitado, né? Perfeito, isso é uma obra maravilhosa, ela vira eterna, né? Depois você produz É, material que permanente, vai né? tá sempre sendo produzido. Quero mandar um abraço para a galera que está entrando aí, Marco Lessa, um abraço, Claudinha. Quero agradecer a vocês aí e pedir desculpa porque a gente está dando toda a atenção ao nosso convidado hoje. Eu gosto de estar sempre interagindo com a galera, mas hoje eu quero deixar os nossos convidados à vontade. Michele é quilombola, é uma líder quilombola aqui. Se vocês tiverem o prazer de conhecer a área que elas lutam por uma terra que é de raiz, dá bons filmes, viu? Esses filmes históricos eu gosto também, viu? Fale pra gente dessa coisa de chegar na região onde vocês vão fazer o filme e se identificar com a população local. É sempre um desafio, né? A gente tem sempre que criar relações, saber que há uma intrusão, né? Saber que há objetivos a serem ali dialogados, né? Mas o desafio é esse, o desafio é chegar com a consciência de que estamos ali agindo, junto a quem participa, porque a gente faz documentários. Né? Então, assim, o documentário é um modo de relação. A gente nem chama de gênero cinematográfico, né? Documentário. A gente não tem esse compromisso com o gênero, mas a gente chama de método. O nosso método é documental, quem participa de nossos filmes são as pessoas reais, e isso é muito, muito estimulante, por um lado, desafiador. Porque depois que você faz o filme, que você coloca o nosso olhar autoral para oferecer um filme a um público, aquelas pessoas são vistas por um público, elas participam do filme, e depois a vida delas continuam, para além do filme, né, com as pessoas que participaram do filme. Então, assim, é um compromisso grande, ético, é um desafio, e isso dá a riqueza também de se fazer o filme. Cada filme é uma experiência muito nova, a gente sempre adquire experiência e fala, estamos adquirindo experiência. Quando chega um novo trabalho, essas experiências elas são imprescindíveis, mas não servem muito, porque cada novo trabalho tem novas exigências. Então é tudo sempre desafiador. Você falou de uma coisa que não repete, né? Você produz um material, foi maravilhoso, foi lindo, foi muito legal, mas passou, vida que segue, vai em busca de sempre um outro melhor, né? Essa é a dinâmica da produção. Porque, na verdade, quando a gente faz um filme, como você faz filme independente, né, eu disse isso uma vez aí em Ilhéus, porque o pessoal do curso de comunicação, o professor Antônio, tá, convidou para a gente fazer uma palestra lá, participar da semana de comunicação. Né? Eu tinha levado papelzinho para falar alguma coisa, mas eu vi um auditório tão cheio, tão vibrante na UESC, que eu falei, não, eu não vou falar tudo que trouxe, não. Eu joguei fora e improvisei, porque eu ia falar uma coisa mais formais. Eu falei, não, peraí, vamos conversar aqui de outra maneira. E eu falei um pouco sobre isso, sabe? Sobre fazer cinema, fazer audiovisual, né? Se comunicar com a sociedade. Isso hoje é uma das funções mais importantes, culturais, políticas do mundo, do país. Você produzir conteúdo para se comunicar. É uma responsabilidade ética, política muito grande. E eu estava falando disso, de fazer cinema independente. No nosso caso, a gente faz cinema independente. O que é isso? Quando você faz filme, não sabe onde vai passar. Mas não é só isso. É quando você não tem canais empresariais para tornar o filme parte de um circuito da economia do cinema. Então, tudo isso tem que acontecer a posteriori. Você faz sem ter certeza. Né? Então, a gente sempre que termina o filme, a gente promete que não vai fazer mais nunca hoje. Porque é muito desafiador. As exigências são muito grandes. Mas aí começa de novo, vem uma história, aparece, vem um envolvimento, e daqui a pouco a gente está começando a tentar fazer um novo filme. E já estamos pensando já em fazer novos filmes. Não sabemos como, tem a pandemia aí acontecendo. Temos um projeto para fazer aí em Itabuna e em Ilhéus, né? E vamos retomar, foi suspenso por conta da pandemia, vamos retomar quando for possível, retornar, né? Quem sabe quando, Eu estou ansiosa, né? Porque não conheço a região de Itabuna propriamente dita, conheço através de literatura, né? De muitas histórias que ele me conta, histórias vibrantes, assim, e um pouco também
conheci um pouco das histórias de Itabuna através do pai do Fabrício, que é uma Sim. figura assim linda, maravilhosa, chamada Ivo, e ele tem um blog muito especial chamado Limão Mirim, né? É uma figura assim que já tem quase 80 anos, né? E 79. escreve assim de uma maneira tão singela e contagiante, né? E conta memórias, né, de causos assim do interior, que eu acho que são maravilhosos, assim, é uma riqueza assim literária mesmo. É uma grande inspiração. Ah, quem gostar de causos aí da região, vai lá em Limão Mirim, o blog dele, é muito bom. É maravilha, eu sou assim, entusiasta desses projetos. Ó, Michele já mandou uma pergunta para vocês aí, ó. Teriam algum projeto para a inclusão de atores de periferia? Teriam oportunidade de participar de algum filme? Ah, a gente já fez, fizemos trabalhos tipo oficinas, né, inclusive junto com o Rogério, algumas, né? Mas os nossos filmes não envolvem atores propriamente, É, né? Nesse caso de Sim, sim. personagens, é. né? São os mecanismos de aproximação são mais voltados para uma história específica ou de um lugar, né? Ou de um personagem, da história de vida de alguém, né? Então não necessariamente teria, né, já uma direção nesse sentido. A gente tem um trabalho de aproximação social, né? Mas com atores sociais, né? Como se Isso. diz no A gente documentário. nem chama nem de atores e nem de pessoas, são atores sociais. É. Entendi. Ó, Flávio tá dizendo que Painho tá assistindo, viu? Mandar um beijo para Ah, ele um aí. beijo, Ivo! Um beijo! Mesmo, Fábio. Saudades! Vamos propagar esse blog dele aí, botar nas redes pra gente. Porque eu acho massa essa cultura, né? Essa produção. E pessoas como o seu Ivo têm um conteúdo maravilhoso que tem que estar passando adiante. É isso mesmo. Escreva muito, seu Ivo, pra gente estar lendo. Com E certeza. na dinâmica de ter um filho produtor, faça uns filmezinhos também, bota no YouTube as historinhas, acho massa. É, adaptações ali, jogar. É isso. Quem Então, sabe, quem sabe. quem sabe, né? Um projeto novo. Assim, vocês falando sobre o trabalho de vocês, vem na minha mente aí, às vezes, a importância social, né? De estar dando voz, dando fala a grupos, a setores que, às vezes, o cinema tradicional não dá muita moral, falando na linguagem mais popular. Vocês compreendem esse papel? Olha, o que a gente faz, na verdade, é contar histórias, mas histórias que acontecem na vida mesma. Esse é o pacto documental, diferente da Sim. ficção, que a gente sabe que são personagens. A gente trata com pessoas que vivem as suas vidas, por mais que atuem diante de qualquer câmera, a câmera modifica comportamentos, são pessoas que estão vivendo a vida. Então, nosso cinema, como o Mel falou, é de mãos dadas com a vida. E a nossa ideia é sempre contar histórias ou, enfim, fazer as pessoas pensarem sobre contexto, sobre realidade política, social, existencial. Essa é a nossa pretensão, vamos dizer assim. Né? Então, a ideia é fazer com que o cinema aconteça como um fenômeno participante da sensibilidade. Né? Um Sim. fenômeno que faça... É muito importante ter experiências sensíveis para que se construa, se reflita visões de mundo. Né? Claro que a gente está falando de um cinema de pouco alcance, um cinema independente, um cinema que não alcança facilmente as pessoas, todo mundo. Né? Mas aqui e ali a gente vai recebendo, como o Mel falou mais cedo, né? Feedbacks e tal. E a gente percebe que as pessoas trocam ideias, críticas a partir dessas experiências. E eu acho que essa é a importância do cinema. O cinema hoje, independente dos modelos de negócios que estão aí em transformação, né? O cinema no Brasil sempre foi uma história de crise, sempre, permanente. A ideia é que o cinema aconteça como um fenômeno orgânico da sociedade. Um fenômeno que a própria sociedade, em seu dinamismo, produz, mas que, ao produzi-lo, né, os cineastas, os profissionais de trabalho, também acabam influenciando na transformação dessa sociedade. Essa dialética aí que eu acho que é a importância do cinema e é o trabalho que a gente busca fazer. Também tem um pouco da consciência, né? Que eu acho que a gente faz um pouco esse exercício também, tanto no nosso fazer, quanto depois quando a gente vai pensar como é que esse filme vai chegar até as pessoas. Eu acho que é ter a consciência de que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Ele não vai atingir
multidões, enfim, né? Poderia até acontecer, né? Não nos oporíamos a isso de forma nenhuma, mas é trabalhar tendo consciência de que esse trabalho minimalista, né? Com consciência das suas limitações e tudo mais, ele alcança as pessoas, e tem muito cinema assim sendo feito. E esses cinemas vão chegando até as pessoas, assim. Isso é muito interessante também, essa diversidade, né? Agora, posso fazer aqui contar uma história aqui que acho que vocês vão gostar, sobretudo quem está em Ilhéus aí. Tem uma galera aí também que está participando, que acompanha o cinematógrafo. Sim. Essa coisa que você falou, né, sobre o cinema acontecer na sociedade, essa pergunta que você fez aí também, está na raiz do cinematógrafo. Essa ação que a gente faz em Salvador, em parceria com o Circuito de Sala de Arte, que é justamente promover encontros de cinema. Encontros presenciais foram interrompidos com a pandemia, a gente passou a fazer virtuais, inclusive aberto, gente, quem quiser participar, toda quarta e todo sábado a gente escolhe um filme diferente, coloca à disposição de alguns dias antes, né, antes do encontro, e no encontro a gente discute cinema, troca impressões, discute o filme a partir de perspectivas sensíveis, políticas, existenciais, espirituais, cada um com a sua experiência de vida, trazendo não só intelectual, mas sensível, né, de experiência de vivência própria. Todas as impressões enriquecem as conversas. E a gente vê a potência do cinema para isso, né? E eu acho bom contar que na raiz do cinematógrafo está a experiência que nós fizemos anteriormente, que vem de Ilhéus. Né? A gente faz cinematógrafo aqui em Salvador, mas vem de Ilhéus. Porque nós fizemos um curta aí, chamado As Cruzes e os Credos, que também passou no FECIBA. Quero até agradecer ao Edson, porque o Edson e o Henrique, né? Porque o Muro estava no festival, mas o Cruzes não. E aí eu falei para ele, pô, Edson, eu nunca fiz isso com ninguém, nunca com festivais e nada, mas falei, pô, Edson, o filme é de Ilhéus, tá, bota aí. Gentilmente, depois ele entrou em contato e disse, vamos colocar o filme na mostra paralela. E foi uma sessão lindíssima no Cine de Santa Clara. Com a presença de uma Carmozina. Ao fazer o Cruzes, que foi um filme que a gente fez sem grana, a gente fez, na verdade, um crowdfunding. Peraí, rapidinho, tem uma moto. O barulho da moto. Algumas pessoas contribuíram com algum dinheiro para a gente poder alugar um carro com equipamento, viajar para Ilhéus. Nós fizemos esse filme que trata de uma história no terreiro de Odé, no Alto do Basílio, que é um terreiro que tem uma história trágica, mas vitoriosa ao mesmo tempo, né? Do Pai Pedro, fundado em 1942. E, enfim, é muito conhecido por muita gente em Ilhéus, né? Esse terreiro, essa história. E depois desse filme, que na verdade foi uma aproximação minha com o mundo, né, da religiosidade africana, eu não tinha essa aproximação, e foi muito impactante, muito rico. A gente se aproximou de Maria Marta, que criou lá um instituto, o Instituto de Pedro Faria, tentando resguardar a memória desse terreiro. E depois de um tempo, junto com Maria Marta, nós fizemos o Cine Odé. O Cine Odé, em 2016, a gente promoveu sessões de cinema com filmes que tinham relações com temáticas, né, com a religião de matriz africana. Fizemos discussões dentro do terreiro, né? E depois do Cine Odé, depois de 6 meses de sessões aí, a gente voltou para Salvador, né? A gente fazia uma vez por mês aí, e a gente tinha um equipamento de projeção. E a gente falou, pô, o que é que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer aqui em Salvador uma mostra. Aí conhecemos um amigo que tinha uma casa aqui em Salvador, no Rio Vermelho, que tinha um galpão, era um galpão, e servia perfeitamente. Então a gente montava artesanalmente um cinema, botava uma tela, uma vez por mês a gente fazia, escolhia um filme e chamava o pessoal para ver de graça, levava as caixas de som, botava um projetor, computador, para fazer um cinema artesanal. Depois de algumas sessões nesse lugar, um amigo que é do Circuito de Cinema Sala de Arte, que é um circuito importante aqui em Salvador, que tem uma trajetória, tem 5 salas de cinema, algumas salas que são cinema de rua ainda, que é raro, né? Na verdade, responsável pela formação de muita gente, assim, porque é o espaço onde a gente vê filmes diferentes do circuito comercial. Tem uma programação diferente, uma programação diferenciada, né? Traz os filmes mais culturais, de arte do mundo inteiro, e também um espaço especial para os filmes brasileiros. Então, é um circuito importante. Nos convidou a fazer uma parceria. E assim nasce o cinematógrafo, lá dentro do Circuito de Sala de Arte, aí ganha outra proporção, né? E foi desmembrando em várias ações. Por exemplo, o Cinematografinho, né? Que é para trazer crianças e adultos, mas não é para ver filme infantil, não.
são filmes que as crianças gostam, mas que adulto também gosta. O adulto não vai ser só uma mera companhia da criança. Ele vai se Sim. emocionar. E são filmes que fazem alguma exigência para as E as crianças. crianças também são desafiadas, né? Tanto que a gente via filme que saía criança rindo e adulto chorando, né? E a gente fazia sempre uma discussão depois com as crianças, que se revelam críticas que deixam a gente desconcertado, O pessoal sabe? está até lembrando aí, ó, que o Marcelo Ó, Saio não são de Ilhéus, é verdade. Importante dizer Outra que relação, né? outra relação do cinematógrafo. Então, o cinematógrafo, na Elcio raiz dele, Rosário que tá dizendo aí, viu? Elcio Rosário, um é, abraço, É grande isso Elcio. Grande. mesmo, Elcio. é seu amigo nosso. Prazer, Elcio, te ver aí. Importante no cinema, importante no Elcio teatro. é fera. Não, Elcio é lenda, pô. Pois é, ainda por cima, o pessoal da sala de arte, parte das pessoas que tocam a sala de arte são de Ilhéus, né? Então, Ilhéus está na Sim, raiz desse processo todo aí. é Cheio de verdade. mistérios. Entrou aí um grande incentivador da arte, que eu falo, a grande arte, Dr. Joabes Ribeiro entrou aí, é um advogado, foi presidente da Câmara Municipal de Ilhéus e vereador, hoje está afastado da política, mas sempre incentivou aí. E ele está sempre falando, dando palestra, eu já assisti algumas palestras, ele falando da importância da cultura, da arte, do cinema, englobando o turismo, que muita gente conhece Ilhéus e região aqui através dos cinemas e das novelas, né? Com certeza. Então é uma forma de você divulgar a cidade também, não é isso? Claro. Certamente. A gente E, falou disso ontem, né? ao mesmo tempo, é muito importante que o município, né, em sua gestão, tenha um espaço para o desenvolvimento cultural e para o Sim, estímulo à criação, né, da cultura, não só no cinema, claro, no teatro, de forma geral. Eu falo pelo cinema, claro, a Ilhéus tem a UESC, que tem um curso de comunicação, que tem uma estrutura de produção de vídeo, sim, né? Então, estimular a criação de jovens, estudantes, a partir de pequenos projetos, não precisa de muita grana, não, precisa de um estímulo, né, para sim, poder verdade. favorecer uma produção, outra, isso pode criar um dinamismo cultural cujas consequências não dá para mensurar. Entendeu? Então, uma política local ela é muito importante, Sim. até para qualificar os jovens Com aí que vão certeza. fazer cinema ou vão se arvorar nesse caminho, a participar de outros mecanismos de nível estadual e federal depois. Né? É muito importante isso. Aqui no teatro nós também temos aqui o Teatro Popular, com o Romualdo e toda uma galera massa de atores. Faz um belo trabalho. Eu acho que é possível o poder público fazer uma parceria com vocês da Grande Arte para produzir, não só apenas na questão da arte em si, mas para a própria sociedade. É possível, né, essa parceria? O grande desafio, né, primeiro, o poder público poder estimular, né, um cenário cultural, dando liberdade, né, sem dirigismos, sem interesses Sim, sim. secundários ali, Isso é né, que importante. dirijam a produção. E segundo, o mais importante, né, de qualquer atividade artística é alcançar o seu público, né, inclusive para ajudar na sustentabilidade com a legitimidade desse público. Não adianta um artista querer viver só de dinheiro público, né, sem que o público, né, Tem também Sim, interesse. valorize aquilo ou acesse de alguma forma. É importante. Por isso que eu acho que é importante também o público pagar para ver uma obra, acessar, porque isso é uma relação direta entre artista e público, que torna o trabalho sustentável e reconhecido pelo público. Né? Você paga por uma coisa quando você reconhece o valor daquilo. Então isso vai criando. Agora, em termos de cinema, de teatro, não dá para criar um ambiente sustentável se não tiver um auxílio do poder público sim. no Brasil. No Brasil, não, em Né? todos os países. O O cinema, cinema, no caso, sobretudo. a gente fala mais de cinema, né? Não existe um cinema que aconteceu no mundo que não tenha tido um aporte, uma política pública, né, que o tornasse viável. Claro que isso está alinhado também, aliado, né, ao dinamismo cultural, à criatividade do cenário e tudo mais. Mas tem que ter um auxílio, porque as barreiras mercadológicas, né, tornam Sim. impossível acontecer um cinema, né, nacional sem que tenha esses auxílios. Eu tenho assim, uma crítica quando algumas pessoas costumam querer rotular o cinema ou a arte porque recebe o apoio público. Porque eu estava vendo esses dias, relendo uma história, o cara mostrou um celular e aí ele foi provando que o celular que as pessoas usam, até para a gente se falar aqui, também tem incentivo público, porque o cara começou a mostrar peça em tal lugar, incentivo de matéria-prima de tal lugar, ele começou a montar uma fala muito para rebater aquela coisa.
Por que o preconceito com a arte que não recebeu o recurso público? Tem que ser fiscalizado, tem que ser Claro. prestado Todo conta, rigor. fato, concordo. Mas esse preconceito contra a arte, eu vejo hoje em dia muito aí, eu sou extremamente crítico e eu rebato no mesmo da hora. Eu acho importante, porque é vida, a arte é vida, vocês produzem emprego, vocês produzem cultura, vocês produzem educação, você forma um cidadão, né? Eu sou forjado no cinema, no teatro, né? Na música. Eu, criança, eu participava de coral. Isso é arte, isso é cultura. E custa. E quem pode bancar isso? Parcerias, iniciativa privada com o poder público. Eu acho que isso aí pode ser construído. Ó, entrou É uma uma galera esfera massa que aí. não pode ser, é uma esfera que não pode ser desprezada na nossa Isso, formação, né? Essa formação sensível. sim. Ó, entrou uma galera massa aí, a gente perdoa por não estar falando, porque a gente está recebendo aqui nada mais, nada menos que um casal maravilhoso do cinema baiano, Fabrício e eu vou chamar de quê? Cameli, Camel, é um nome diferente esse nome. É mais Mel, pronto. fácil. Fica mais fácil. Até vou contar uma fofoca aqui. Eu liguei para a Flavinha, como é que pronuncia o nome da moça, Flavinha, porque o nome podia, eu fiquei com vergonha de falar errado. Flavinha, não, pode. Ó, aí ela falou o nome, depois o apelido é Mel. Eu falei, não, vou chamar o nome real dela. Se lá no decorrer da live ela dizer que é Mel, eu posso até chamar de Mel. Fica à vontade, pode chamar. Fica mais fácil, né? Então, Bem mais fácil. tem um comunicador que entrou aí também, Jamison do Agravo, o blog Agravo, que sempre está fazendo um trabalho divulgando a arte aqui, a cultura na nossa região. Se vocês quiserem divulgar o trabalho de vocês na cidade, Ilhéus, o Agravo é um dos sites importantes. Tem vários outros, né? Guzmão, o Tabuleiro, e são sites Não muito é meu amigo, importantes. formou comigo. Pois é, Guzmão é Conheço fera. o Agravo, acompanho, sim. A galera da comunicação, que você é da comunicação, né? Sim. Tem essa conectividade com a cultura em si, né? Tem. É isso, né? Você falou aí sobre o preconceito que há, né, com relação a investimentos públicos na arte. É um preconceito, realmente. Preconceito se combate, se enfrenta, né, através da sensibilidade, mostrar às pessoas que aquilo é um preconceito e não tem fundamento real. Isso é a importância da arte. Todo mundo, no fundo, reconhece a importância da arte. Todo mundo gosta de assistir filmes, novelas, chora, sente, aprende, ler livros, enfim. Isso tudo é importante na formação, como o Mel falou, mas é um preconceito também que vem de um contexto muito complicado, histórico, social no Brasil, né? E a gente tem que enfrentar isso. É muito perigoso também cineastas caírem na armadilha, né? Estou falando do cinema porque é a nossa área, mas isso cabe para as áreas culturais, né? E o cinema é uma arte que se mistura com indústria, mercado, não tem jeito, de forma muito mais complicada do que outras, muitas vezes, né? O cinema tem uma indústria enorme e, ao mesmo tempo, tem um aspecto artesanal, e tudo isso é cinema. Então, como é que funciona isso? É uma armadilha o cineasta cair no discurso de que precisa de dinheiro, e isso ser encarado pela sociedade, pela população, como um discurso em causa própria, sem maiores justificações, como se fosse um benefício, como se fosse uma declaração vaidosa de importância, né? Então, é um desafio muito grande você trabalhar, colocar a mão na massa para mostrar às pessoas, se elas convencê-las não, mas chamá-las para ver um filme e dizer, será que isso não é importante que aconteça? Né? Esse diálogo é importante criar. Então tem que ter muito cuidado também nessa reivindicação, quase que como um truísmo, de dizer, precisamos de dinheiro público. Sim, Somos importantes. mas precisamos mostrar também. Né? O ativismo puro, né? O ativismo puro. Senão fica uma coisa corporativista, né? De interesse só de quem vai ganhar diretamente, sem considerar o grande impacto social, cultural, né? Tem que envolver a sociedade nessa discussão. Isso, né? Eu tenho essa visão também de vocês. Eu acho que é importante conscientizar as pessoas a compreenderem o papel da arte. Não é só apenas para entretenimento. Pô. É massa entretenimento, mas também é outros... Ó, a galera da Irmandade aí, dá um salve para a galera da Irmandade aí. Oi, Irmandade! Irmandade Cinematógrafa. Ô, gente, valeu pela presença. Que honra vê-los.
Esse pessoal é que nos anima, viu, Gerberson? São as pessoas que participam dos encontros, às quartas e nos sábados, trazendo muitas trocas sobre os filmes que a gente discute. E é aberto, quem quiser participar, tá, gente? Sempre chega gente nova também. São encontros muito estimulantes, assim, as pessoas participam de uma forma com um grau assim de entrega, de envolvimento com os filmes, sabe? De pensamento. Que a gente fica tocado, porque assim, a gente assiste um filme, mas sai da conversa vendo, sei lá, 15, 10 filmes daquele, Outros né? Porque filmes. cada cabeça se vê-se um filme diferente. Márcio tá aí, Valéria, Nádia. É Valeu. muito estimulante. Um beijo, gente. Valeu. Então, tem um outro filme que eu anotei aqui, deixa eu ver, que fala foi um curta. Não, vocês acabaram falando dentro do contexto, que era Cruzes e Credos, que 2014, que eu anotei aqui porque vocês iam falar e adiantaram. Achei interessante essa coisa de vocês falar de uma fé com a arte. A arte e a fé, elas podem caminhar junto, né? Ah, pode. Ave Maria, é uma magia. O que passa sempre pela cabeça, assim, é que... Tá. Primeiro é que a arte, eu estava até discutindo isso esses dias, assim, né? A arte, ela é sempre um altruísmo. E ela está no nível da sensibilidade, né? Há cineastas muito conhecidos, muito célebres, né? Que têm uma visão absolutamente mística, como Tarkovsky, um russo muito... de filmes muito densos, mas muito tocantes, né? Que se misturam fé e não a fé propriamente doutrinária, né? Sim, sim. Mas uma relação de fé, uma relação mística com o mundo, né? E no caso das Cruzes e dos Credos, foi muito interessante, porque quando eu fui fazer esse filme a primeira vez, eu era um ateu, né? Eu tenho formação protestante, minha família é presbiteriana, pais, avós. Eu tenho uma formação presbiteriana. Mas em determinado momento, a gente toma contato na universidade com a filosofia e tal, aí a gente também se revolta. E eu era um cara que se tornou materialista. Assim, eu não acreditava mais em muita coisa que existia metafisicamente no mundo, não. Era tudo história para boi dormir, e a gente tinha que viver aqui mesmo, esse momento agora. E aí aconteceu uma chance de eu conhecer, de eu fazer esse filme, porque eu queria, inclusive, fazer uma visão material, uma visão política do filme. Porque no dia que morreu o pai Pedro, o pai Pedro morreu assassinado, no dia seguinte à morte dele, morreu Dom Pepe, o bispo emérito da cidade de Ilhéus. Morreram em dias consecutivos, né? 13 e 14 de fevereiro. Então, eu queria fazer um contraste, que o filme mostrasse um contraste entre a oficialidade do catolicismo, embora o Brasil seja constitucionalmente laico, eu queria fazer um contraste entre a oficialidade do catolicismo e uma certa marginalização, embora de ampla legitimação popular, mas marginalização perante o oficial do candomblé. Porque aí a prefeitura decreta 3 dias de luta oficial, né, por conta da morte do bispo, um cortejo em carro de bombeiro oficial, e o candomblé não tem nada disso. Embora ambos os personagens, o pai Pedro e o Dom Pepe, eram grandes líderes religiosos, né, muito populares em Ilhéus, e a comoção popular foi geral pelas duas mortes. Então fui com essa visão um tanto pré-formatada de fazer uma crítica política. E aí quando eu vou encontrar a realidade e os processos todos, aí tudo muda. A realidade me violenta meus discursos, e eu vi que meus discursos não são discursos... eu percebi que é preciso ter experiências para depois formar o discurso, e não ir com discursos, ter as experiências. Entendeu? Então, a experiência do Cruzes foi fundamental nisso, nessa nossa formação, nessa minha formação sobre o que é fazer cinema e essa experiência de um cinema que vai para o mundo e traz o mundo para dentro dele. Né? O mundo que eu digo é a nossa realidade, seja lá o que for isso. Né? Então, foi uma experiência muito forte nesse sentido. E foi uma experiência espiritual também bastante definidora na minha vida. Assim. Foi muito rico conhecer um mundo que eu tinha uma distância por conta de preconceitos, por conta de desconhecimento, né? E também participar do catolicismo, que também participa do filme, que eu também não tinha um enfronhamento, né? Eu vim de raiz protestante. Então tinha ali um contato com duas religiões que são brasileiras, né? Uma de matriz africana, outra de matriz colonial, que é o catolicismo, mas que tem o sincretismo todo, que se imbrincam a sua forma, e vem eu com a raiz ainda protestante, faz um bolo ali,
né? Mas, assim, essa experiência, esse caldo aí, para mim, foi definidor. Né? E espero que o filme reflita um pouco disso. Você estava falando sobre a questão, Fabrício estava falando sobre a questão da fé. Eu ouvi, eu estava ali na cozinha, mas eu ouvi ele falando sobre a questão da fé, né, que alguns diretores têm, você citou Tarkovsky e tudo mais. Para além do aspecto da fé, né, da relação íntima dele com a crença, né, e como isso está presente, né, na formação, né, do autor, diretores como Tarkovsky, por exemplo, essa fé está atrelada também ao fazer cinema. E aí eu estou falando do cinema, mas eu poderia falar de qualquer coisa, né? Eu acho que essa questão da fé, né, que a gente sempre associa a algo do nível do imaterial, né? Eu acho que isso está ligado a tudo que a gente faz, né? Muitas vezes tarefas mais hercúleas, que envolvem uma dimensão, né, assim, visualmente, inclusive, de maior proporção, isso fique mais patente. Né? Mas, assim, eu acho que isso nas mínimas coisas, assim, do dia a dia, de qualquer tarefa que você faça, né? Você tem que, alguma coisa, se relacionar com isso, né? Acreditando no que você está fazendo, né? De que aquilo tem um sentido para você, de quem ela vai alcançar. E nesse sentido, o cinema de autor, que de alguma forma é o cinema que a gente faz, né? Que a gente busca uma autoralidade, uma identidade que nos envolve, essa sensação de que você não vai atingir o mundo todo, não. O cinema não vai transformar o mundo de forma nenhuma. Mas em alguma pessoa que ele toque, isso já é importante e a missão ali se cumpre. Então, eu acho que essa fé, por exemplo, no caso, né, de alguns diretores e algumas pessoas que pensam nesse fazer, eu acho que isso se manifesta não só no cinema, mas em várias atividades, como eu falei. Maravilha. Eu gosto muito desse pensamento, assim, tipo vocês. Eu tenho um exemplo clássico. Eu também fui criado na Igreja Batista, hiper tradicional. E eu vou falar o nome de um pastor que você vai conhecer, Samuel Barreto. O meu pastor era Arnaldo, co-irmão de Samuel Barreto. Então, aquela coisa bem tradicional. Aí você vai para o mundo e você vê muita coisa que também é interessante. Claro que o contato com Deus é uma coisa, agora alguns dogmas de religiosidade é uma desgraça para a vida das pessoas. As pessoas não respeitam uns aos outros e depois vai para a igreja dizer que vai louvar a Deus lá na igreja, e dentro de casa, e na rua com os colegas, com os amigos. Quer dizer, tem essa separação? Na minha opinião, não tem. Tem que ser, ela é muito colada. Você quer ser um bom cristão? Seja um bom cristão, um bom amigo, um bom pai, um bom filho, um bom esposo ou esposa. Na minha opinião, não tem essa separação. O bom cristão na igreja e o cara aqui do dia a dia. Mas enfim, o papo é cinema. Vamos voltar ao cinema. Mas o cinema envolve tudo isso, né? E eu acho que essa é uma das graças do cinema. Essa é uma das magias do cinema, né? Essa possibilidade que a gente tem de acessar culturas muito diferentes, modos de falar, modos de se relacionar com a crença, de se relacionar com a educação. Assim, são muitos universos, né? E você vê isso através da imagem, é fantástico. É verdade. A live, ela voa, né? Falta 7 minutos. Eu queria que vocês falassem do que está por vir. 7 minutos eu acho que é pouco, mas fala mais do que está por vir. Eu acho que a pandemia veio para dar um stop and go, né? Então... vou tentar resumir, né, uma história que a gente quer filmar. A gente já ia começar essa produção quando veio a pandemia, a gente teve que interromper, que é uma história que envolve Itabuna e Ilhéus, né, no cerne dos acontecimentos culturais do cinema brasileiro mais importantes da nossa história, desde o cinema novo, né, até a retomada, que é aquela fase dos anos 90, depois de uma pausa, né, da ausência de um cinema. Surge filmes, né, começando com Carlota Joaquina, mas depois em Central do Brasil. São filmes que retomam a ligação com o público, alcance internacional, né? Então, assim, é a chamada retomada.
E o cinema novo é lá, nos anos 60, início dos anos 60, onde o Brasil também Glauber, tem uma grande efervescência cultural. A Bahia, você falou alguma coisa? não, eu falei, você falando de cinema, não falar de Glauber, não é falar de cinema, né? É. Nessa época que eu falei da Ana. Glauber aí de conquista, né? É, Agora, Glauber fez Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é um filme icônico do cinema brasileiro e do cinema novo. Na verdade, do cinema mundial. Né? mundial. Martin Scorsese é fã de Glauber Rocha. É, Né? não, Assim, o cinema novo Hollywood alemão. bate palma pra ele, pô. Coppola é fã de Glauber Rocha. O cinema novo alemão, Herzog fez um filme que é imitando o Glauber Rocha em sua estética, que é Cobra Verde, que conta a história de um baiano. Né? E é Werner Herzog. E assim, o cinema novo alemão é todo influenciado pelo cinema novo brasileiro. Então, é um cinema importantíssimo em nível histórico e político global. Né? E Ilhéus e Itabuna está no cerne disso. Por quê? Nem todo mundo, isso não é o que aparece mais. Mas um dos financiadores de Deus e o Diabo é de Ilhéus, que possibilitou o filme acontecer. Entendeu? Tem um filme de Rui Guerra, outro cineasta importante que está na ativa aí até hoje, está até com filme novo esse ano, filmou ali em Itajuípe, né, um dos filmes icônicos desse período também, que foi Os Deuses e os Mortos, e filmou também em Milagres, né, já mais ao norte da Bahia, ali no centro da Bahia, um filme que é Os Fuzis. Rui Guerra é um grande cineasta, filmou ali em Itajuípe. E tem uma história fascinante sobre a retomada já. Quer dizer, isso aí é no cinema novo, lá nos anos 60, mas na retomada tem um filme crucial que todo mundo conhece, que é Central do Brasil. Mas talvez nem todo mundo perceba e lembre que na raiz de Central do Brasil está Itabuna. Né? Embora não apareça no filme, a cidade em si mesmo, mas a personagem que inspira o filme é real e é uma moradora de Itabuna. E é uma moradora de Itabuna naquela rua que eu falei que tinha o cinema ali, naquela área ali, que eu morei também quando era guri, e que tinha o cinema, que é o que eu também assisti filme de Trapalhões lá, né, o Cine Teatro Amélia Amado. Aquela rua ali que você está chamando o projeto de a Rua do Cinema Mágico ou a Rua do Cinema Trágico. Estamos decidindo. Estamos decidindo. Né? Porque, na verdade, são as duas coisas, né? Mas o nome do filme é sempre uma coisa muito difícil de você nomear. Walter Salles, que é o diretor do filme, ele se inspirou numa história, né, de Socorro Nobre, Real. Né, que é uma mulher de Itabuna que viveu uma tragédia na sua vida. Ela acabou entrando em contato com Franz Krasberg, um artista plástico também importante, escultor. E a partir desse contato, Krasberg mencionou essa história de Socorro Nobre para o Walter Salles. E Walter Salles fez um curta chamado Socorro Nobre. Depois desse curta, ele foi fazer o Central do Brasil, partindo dessa história. O filme conta outra história, mas parte dela. E o Socorro Nobre é a primeira pessoa que aparece em Central do Brasil. Essa mulher de Itabuna, contracenando com Fernanda Montenegro, que faz o papel que é inspirado em Socorro Nobre. Né? Então, ela é o primeiro rosto a aparecer em Central do Brasil. Esse filme é fundamental para a retomada do cinema brasileiro, ganhou uma grande importância, foi indicado ao Oscar. Né? Assim, independente do que o Oscar signifique moralmente, mas estou falando em termos de impacto. Né? Então, assim, Itabuna está no cerne dessa questão, desse cinema. E tem outras questões mais. Né? Então, a gente quer fazer um filme que conte um pouco essas relações, que a gente brinca, como relações misteriosas de Itabuna, com o contexto do cinema brasileiro, dos acontecimentos mais importantes. Essa é a ideia. Né? E essa coisa dos encontros que vai construindo a história, né? Porque a gente acha que são histórias que envolvem muitos mistérios. E é a partir do momento que a gente entra em contato com essas pessoas que a gente vai acessando algumas coisas. Tudo acontece, a gente pensa uma coisa e depois descobre outras também. Né? Verdade. O tempo tá rugindo, falta 1 minuto e meio, eu sou bem fiel. Eu pedi para vocês 1 hora e não vou ultrapassar, porque a gente tem que cumprir com a palavra. Queria deixar esse 1 minuto aí para vocês se despedir da galera. E eu agradeço a todos que estão nos acompanhando e a vocês pelo carinho de aceitar esse bate-papo. A gente que agradece, obrigado. Muito. Se quiser rolar de novo, rola, porque para a gente também é importante, né, falar com as pessoas, saber o que elas estão pensando sobre isso. E se quiser fazer mais, também a gente pode contar conosco. Com certeza. E muito obrigado. Não deu tempo para ver os comentários aí, enfim, a gente também não tem muito traquejo nessas lives. A gente ficou muito alegre com o convite, muito bom poder muito obrigado, falar para as pessoas daí da região. É um prazer, por favor. Com a permissão de vocês. Que massa, com a permissão de vocês, a gente vai salvar a live e jogar no meu canal do YouTube e depois a gente vai viralizar aí nos outros
nos outros Massa. espaços. Maravilha, Jefferson. Tranquilo, ótimo. Obrigada, brigadão mesmo pelo convite. A gente vai marcar Obrigado, outras um aí, viu? abração aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou também. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado a todos, obrigado a galera aí, muito obrigado a todos. E até uma próxima, mais próximo possível. Conte conosco. Com fé. Obrigado. Valeu. Valeu, viu? Obrigado aí.